Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou Luiz Horato e hoje eu quero me solidarizar com as pessoas do estado do Rio de Janeiro. Assunto esse que já foi alvo de alguns vídeos aqui no meu canal sobre o perfil dos políticos, sobretudo dos cargos majoritários, sobretudo dos prefeitos da capital do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, e também do estado do Rio de Janeiro, que também, por extensão, é maravilhoso pela sua exuberante natureza, pela sua exuberante beleza e pela exuberância e beleza do seu povo, digno, honesto, trabalhador, sofrido, como todos os demais brasileiros e brasileiras, mas que, infelizmente, caíram num buraco negro há cerca de 30 anos e têm bastante dificuldade, pelo menos a maioria dos eleitores tem dificuldade de escolher bem seus representantes. Não sei se é falta de opção ou porque existe algum tipo de manipulação, não de resultados, evidentemente, mas de manipulação da opinião pública. A coisa lá é tão grave que nos últimos 30 anos, 6, 7 governadores, ex-governadores, ou foram presos, muitos já foram condenados. Teve no caso do Sérgio Cabral, foi condenado a quase, mais de 200 anos de cadeia. Outros políticos de lá, senadores, ex-senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, lamentavelmente vão na mesma linha. Felizmente não é a maioria, é uma minoria insignificante. E essa minoria insignificante traz à baila alguns nomes. Agora vou citar. É tanta gente que eu vou me limitar a citar só os ex-governadores que estão nesse rol de pessoas de reputação suspeita, de caráter duvidoso, muitos dos quais já foram inclusive condenados à prisão e cumpriram pena ou estão cumprindo. Então vamos falar aí do outros ainda não foram condenados, talvez nem sejam, mas no mínimo tiveram os direitos políticos cassados e foram afastados do cargo ou renunciaram na última hora para não serem retirados do cargo por força ou decisão da justiça. Vamos lá, o último foi nesta semana o Luiz Fernando, ou melhor, o Cláudio Castro. Junto com ele foi o presidente da Câmara, ou melhor, da Assembleia Legislativa também, mas eu só vou citar os nomes dos governadores. E nessa lista temos lá o Luiz Fernando Pezão, que foi preso, está respondendo processo, o Antony Garotinho, que foi preso e respondeu processo, a esposa dele, que também foi governadora, a Rosinha Garotinho, o Wilson Witzel, o Francisco Dornelles e o Sérgio Cabral, que eu já tinha falado, que foi condenado a mais de 200 anos de cadeia. Vejam só o perfil dos candidatos, dos eleitos do estado do Rio de Janeiro. Em outros estados, apesar de ter também lá os seus condenados, os seus caçados, a situação é bem melhor, né? O único estado que se destaca mesmo com esse número absurdo, assustador, vergonhoso, deplorável, lastimável de políticos ocupando cargos públicos altamente relevantes, que no caso o cargo de governador do Poder Executivo do Estado, que tem um número tão expressivo de caçados, condenados ou com os direitos políticos cassados, é o Rio de Janeiro. Muito triste mesmo, isso
dói na alma enquanto brasileiro solidarizado com o povo do Rio de Janeiro. Esperamos que neste ano de eleições o povo do Rio de Janeiro saiba escolher bem ou ver a diferença entre o joio e o trigo e escolham bem seus representantes para que as suas escolhas ruins não prejudiquem o próprio povo, não prejudiquem, sobretudo, as pessoas mais humildes do Rio de Janeiro e também não corrompa, não comprometa a imagem do povo brasileiro, não nos envergonhe aqui no Sul, em outros estados no Nordeste, na região Centro-Oeste ou na região Norte. E, como eu disse, também tem os seus caçados, os seus políticos bandidos ou bandidos travestidos de político, que é a melhor definição, mas que não, evidentemente, não com tanta evidência e com tanta expressão. É isso. Meu querido povo do Rio, mais uma vez minha solidariedade e, por favor, deixe um dia de ir à praia e parem na frente de um site de busca e pesquise melhor os seus candidatos. Lembrando que neste ano vamos votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. Então, quando você escolher o seu candidato, coloque o nome completo do indivíduo ali no site de busca e na frente do nome dele, processo. É uma forma simples e rápida e daí, evidentemente, se tiver algum processo, já é um critério básico para não escolher esse indivíduo, não votar nesse indivíduo, porque fatalmente as pessoas, depois de adultas, dificilmente mudam o caráter. O caráter é formado do 0 aos 18 anos. Então, se a pessoa já tem uma reputação duvidosa, um caráter duvidoso, ou são confessamente pessoas de mau caráter ou sem caráter, evidentemente não podem ser representantes do povo do Rio de Janeiro e nem de estado nenhum brasileiro, nem de cidade nenhuma brasileira e nem de lugar algum do mundo. Se as pessoas escolhessem bem, o Brasil seria bem melhor, já falei isso aqui neste canal, o Brasil seria um país de primeiro mundo. Mas, lamentavelmente, muitas vezes as escolhas democráticas, superadas numericamente, acabam escolhendo pessoas, bandidos travestidos de política. E dá nisso. Um bando de ladrões, um bando de corruptos, um bando de sacripantas que só buscam no poder um refúgio, uma forma de se locupletarem às custas do dinheiro público, sem qualquer espírito público, sem qualquer interesse em melhorar a saúde, a educação e a segurança pública, a infraestrutura das suas cidades, do seu estado, muito pelo contrário, só querem acumular milhões, imaginando, estúpida e desavisadamente, que vão se dar bem, mas mais cedo ou mais tarde a casa cai para eles, mas daí o prejuízo já está consolidado e dificilmente a justiça consegue recuperar mais do que 10% do que esses indivíduos desviaram, roubaram ou se apropriaram. Então, o prejuízo de 90% de tudo isso é garantido, lamentavelmente, tá bom? É isso, meus queridos, minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço, tchau, até mais.